queridos estudantes, tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam aí bem, com saúde, focados nos estudos. Principalmente agora no terceiro ano. Estudante, vocês precisam estar atentos aos temas que caem no Enem. Isso mesmo, vocês estão concluindo o ensino médio, vão continuar os estudos. Para isso, então, precisa se preparar também, rever alguns conceitos, alguns temas. E nós vamos estar falando agora sobre os temas que mais caem no Enem, do componente de filosofia. Vamos lá dar início nesta aula? Vamos já direto ao assunto, porque essa aula é muito curta. Então, o professor Hélio iria gravar essa aula, mas ele não ficou bem de saúde. Então, eu e o professor Beto estamos fazendo aí a abordagem da temática, a filosofia, né, sobre o componente de filosofia e os temas que mais caem nas provas do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, estudante, lá no ano de 2009, que ocorreu uma mudança no perfil das provas do Enem. Então, começou a abordar temas, né, nas áreas humanas, né, ao invés, né, de somente medir habilidades e competências, as provas passaram então a exigir conhecimento de uma série de conteúdos, né, do currículo do ensino médio. Então, a filosofia começou a ocupar um espaço cada vez maior nas provas do Enem, porque filosofia é o quê? Reflexão, questionamento, fazer análise crítica aí da sociedade. Então, a filosofia aí começou a desenvolver, aí ser abordada nas questões também do Enem. Então, desde 2011, né, teve uma queda ali em questões do Enem, depois elas foram alavancando. Em 2013 teve um aumento, em 2015, então ela vem desde 2015, teve uma queda, mas ela continua aí de forma linear, né, até 2018, sendo abordado nas provas do Enem. Então, para ter um bom desempenho aí no componente de filosofia, estudante, é importante não somente conhecer os conceitos, né? Ou seja, só lá as provas não vão trazer conceitos fechados sobre os pensadores, sobre as ideias dos filósofos, certo? É preciso o quê? Que o estudante não tenha que saber apenas os conceitos, né, que os filósofos pensam, né, sobre as ideias deles, ou daquelas épocas, mas também compreender o desdobramento filosófico, né, de uma situação que está no contexto social, né, uma problematização, o que estamos vivendo agora, na atualidade, né, segundo esse autor aí. Então, a filosofia, questões que são abordadas no Enem de filosofia, não é só ter ali o conhecimento do conceito, do pensamento do filósofo, mas saber, diante de uma situação, um problema, identificar ali uma linha de pensamento. As disciplinas começaram, então, a ser cobradas pelo exame, porque o pensamento filosófico e a interpretação da sociedade fazem parte da vida humana. É uma questão política, né, estudante? Saber ter posicionamento crítico e identificar as questões sociais, né, porque dialoga diretamente com o nosso cotidiano. Então, as questões vêm modificando também de forma geral. Sem os conhecimentos elementares destas áreas, é muito mais complicado entender as dinâmicas da história humana, das relações dos seres humanos com o espaço e com a sociedade. Então, a filosofia tem fundamental importância de ter um bom desempenho aí na sua aprendizagem durante o ensino médio, né, com essa disciplina, para que vocês possam ter aí capacidade de fazer reflexões críticas, né, identificar situações no cotidiano, na sociedade. Filosofia, então, aparece junto às questões de ciências humanas e suas tecnologias, olha a área em que ela está inserida. A disciplina também surge nos vestibulares de outras faculdades e universidades, né? O levantamento que o Hélio fez
como que a filosofia no Enem vem sendo abordada. Então, estudante, nós observamos aí que é importante, é claro, que vocês conheçam os períodos históricos, vocês terão uma aula sobre isso, os períodos históricos da filosofia, os pensadores daquele período e quais, as linhas de pensamento. É importante que você tenha esse mapa mental, que a filosofia ela se desenvolve dentro desses períodos históricos e, é claro, a principal importância de conhecer a filosofia, que é o ato de filosofar, porém identificar a filosofia dentro dos contextos social, político, ético e estético da sociedade, certo? A filosofia nos permite refletir e identificar situações, no contexto cotidiano e social. E nas provas do Enem, elas são abordadas nessa perspectiva, tá? Então, vamos lá, vamos para a tela e vamos já dar início aqui sobre as temáticas que mais caem no Enem, no contexto da filosofia. Filosofia antiga, então, depois vocês terão uma aula que vai falar um pouquinho de cada período, de cada ideias, linhas de pensamentos dos filósofos dentro desses períodos. Então, o período antigo, nós temos os filósofos socráticos, nós falamos sobre os pré-socráticos que vieram antes, e os socráticos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, são os mais importantes, os mais abordados aí, porque eles trazem, então, pensamentos sobre ética, política, democracia, sobre o posicionamento crítico, do indivíduo, do sujeito, a partir do momento que ele tem esses conhecimentos da sociedade, da cultura, enfim. Então, são os mais citados aí. Da filosofia antiga são estes três filósofos. Da filosofia medieval, São Tomás de Aquino, com as questões de relação fé e razão. Vocês vão conhecer lá nas próximas aulas, aulas 6 e 7, sobre o pensamento desses filósofos aí da filosofia medieval, um período aí de 1000 anos em que a igreja dominava em todas as áreas da sociedade. Então, há muitas questões em relação à fé e razão, conflitos entre a fé e a razão. Também nós temos um outro período, filosofia moderna, que os filósofos mais abordados são Maquiavel, sobre suas concepções sobre o campo da política, ele é muito citado para tratar das questões sobre política. Thomas Hobson e John Locke e Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que tem pensamentos e ideias sobre o estado de natureza, contrato social e estado de sociedade para cada um. E também Immanuel Kant. Então, são filósofos importantes desse período moderno em que há mudança na sociedade, em vários contextos, na arte, na política, nas tecnologias, onde a sociedade se desenvolve de forma muito acelerada, onde há avanço nas tecnologias, também período de muitos conflitos, de guerra, de domínio de território. Então, a sociedade, somente europeia, passa aí por muitas modificações e vai ampliando para os outros continentes. Então, por isso que foi um período que mais se desenvolveu filosofias na área da política, certo? Filosofia contemporânea, que é os tempos atuais, Nós temos Foucault, Foucault, muito abordado, então, para tratar das questões contemporâneas e outros também, mas Foucault é o mais abordado. Então, os temas, eu falei ali dos 4 períodos, e alguns filósofos ali muito citados nas provas do Enem. Agora vamos falar dos temas que mais caem no Enem. Ética e filosofia política, 61%, a maioria de 100%, mais de 60% é o tema ética e filosofia política. A ética, então, é uma área da filosofia voltada para a reflexão sobre os princípios que direcionam as ações humanas, Ou seja, uma discussão sobre a moral, que é algo muito abordado na filosofia
Ética e Política, somente de Platão, Sócrates e Aristóteles. Ela pretende, então, ser universal e descreve princípios que orientam o comportamento. A moral trata dos valores, costumes da sociedade, sendo determinada pela cultura. Então, é importante ter essa visão, né, como os nossos valores, a ética e a moral é estabelecida por cada cultura, né, que vai haver diferença de cultura para cultura, vai ter modificações. Os assuntos de filosofia política, então, são comuns para a filosofia, somente no tema ética e filosofia política. A teoria do conhecimento é abordada 17% somente, que é a epistemologia, teoria do conhecimento, epistemologia, que é logia, estudo, e episteme, conhecimento. Então, estudo do conhecimento é o ramo da filosofia, né, que estuda, então, capacidade humana de conhecer, né, a realidade. E, é claro, por meio da ciência. Nós estudamos a realidade por meio da ciência, né, das várias áreas da ciência. Os filósofos desta área também compreendem a origem da natureza e das mudanças. É abordado, então, pelos gregos antigos, né, Platão e Aristóteles, John Locke, Francis Bacon, Kant, que são filósofos da Idade Moderna. Para o pensamento de Sócrates, a verdade seria conhecida afastando-se das ilusões, perpetuada, então, pelos sentidos. A alegoria, o mito da caverna de Platão, é uma excelente forma de compreender isso que ele nos quer passar, sobre que os órgãos dos sentidos, que são as nossas percepções sobre as coisas, podem nos enganar. Então, uma forma de conhecer a verdade é por meio, então, da racionalidade, né? E, principalmente, por meio da ciência. A ciência, ela traz comprovação de uma verdade, né? Não uma verdade absoluta, mas uma verdade de um fenômeno, de uma situação, de um contexto. Seguindo aqui, a construção social da ciência, 10%. Construção social da ciência é abordado 10%, então, nas questões do Enem. A filosofia da ciência estuda a evolução do pensamento científico. Pensamento científico, ou seja, a ciência. Ou seja, toda pesquisa científica começa a partir de um conhecimento rudimentar, que é o empirismo, né? O que é o empirismo? O conhecimento rudimentar, estudante? Seria a nossa visão, as nossas percepções sobre as coisas, sem muita análise aprofundada, tá? Então é importante isso. Nós temos os conhecimentos rudimentar ou empírico, ou os nossos modos de vida, né? As nossas percepções sobre as coisas e os saberes que nós vamos adquirindo pelas nossas experiências culturais, empíricas. Mas nós temos o conhecimento científico, que é o conhecimento comprovado por meio de métodos e técnicas científicas, certo? Então, tem diferença do conhecimento empírico para o conhecimento científico. Porém, para produzir ciência, parte do conhecimento empírico, né, das percepções sobre as coisas e sobre os fenômenos que nós criamos, certo? Então, o pesquisador vai ter todo ali as técnicas que ele vai desenvolver para apresentar aquele conhecimento como conhecimento científico, certo? Voltando para a tela, observamos aí que somente 10% de questões é voltado, então, para a construção, então, do social da ciência. Cosmologia, 6%, bem pouquinho. Mas o que é isso, professor? Cosmologia, logia, estudo do quê? Do cosmo. Ou seja, origem e a evolução do universo. Então, um tema bem pouco abordado, até porque é bem complexo, né? Falar sobre a origem e a evolução do universo é muito complexo. A ciência consegue comprovar muitas teorias, né, do universo, como surgiu. A pesquisa, satélites, naves espaciais que fazem pesquisa aí do sistema, né? Sistema solar, podemos dizer assim, que identifica os planetas, né? Parte dessa ciência aí o cientista consegue comprovar, mas há muitas percepções que a gente só supõe, hipótese, né? Mas não tem certeza. Então, envolve conhecimento das áreas da física e modelos científicos. Olha, não dá só para fazer percepções, né?
sobre a cosmologia, tem que ter então um modelo científico. Os filósofos que tratavam da cosmologia, Aristóteles, Cláudio Ptolomeu, Nicolau Copérnico, Galilei, não, acho que está escrito errado, é Galilei, mas tudo bem, Galileu, Johannes. Então, esses teóricos aí buscavam, então, questões a respeito do universo, que estavam relacionadas à religião e aos mitos, né? Nesse período aí, a cosmologia, ou a evolução, ou o conhecimento sobre o universo, ou a origem do universo, eram feitos por meio da religião, explicação por meio da religião e dos mitos, né? Então, vocês vão ver lá nos estudos que eu trago sobre essa área, esse período aí da filosofia grega, vocês vão ver vários filósofos com essa linha de pensamento. Então, os pensadores pré-socráticos pensavam sobre as questões relacionadas à natureza e ao universo, em sua totalidade, como os cosmos, né? E questões a respeito, então, dos princípios de todas as coisas. Iluminismo, 6%. O iluminismo é uma doutrina que surgiu na Europa do século XVIII, ou seja, foi a busca pela razão, né? Eles colocavam a razão como um elemento central e ferramenta poderosa na sociedade. Razão é o quê? Pensamento racional, por meio, então, das nossas capacidades cognitivas, né? Pelo nosso cérebro. Razão está no cérebro, viu, pessoal? É claro que nós observamos por meio dos órgãos dos sentidos, mas criamos pensamentos racionais, então, por meio das nossas capacidades cognitivas, que é o cérebro. O iluminismo, então, foi muito importante para a Revolução Francesa. Olha, iluminismo quer dizer o quê? A luz, né? Trazer à tona a luz. Então, foi aí que iniciou, que partiu, né, a Revolução Francesa e outras revoluções. Esse período, então, ficou conhecido como século das luzes. Ó. Principais filósofos, Locke, Rousseau e Hobbes. Muito bem. Então, agora é a hora da mão na massa. Mão na massa, estudantes, são atividades que vocês vão desenvolver aí, certo? O Hélio fez aí algumas questões para vocês responderem no modelo das questões do Enem. Então, é um momento que vocês têm para estarem revisitando aí essas questões, né, que vocês vão participar dessas provas. É importante que todos vocês, estudantes, façam a inscrição no Enem, no período, né, logo vai ser publicado nas mídias. O período de inscrição tem como fazer a inscrição online, de onde vocês estiverem aí, nos locais mais distantes, tiver internet, vocês conseguem fazer a inscrição, façam uma prova, se dê a oportunidade de fazer essas provas, porque vocês passaram aí 3 anos estudando, né, os componentes aí do ensino médio, então vocês têm capacidade, têm condições, faça as provas do Enem, com essas notas vocês vão conseguir ingressar em um curso superior, um curso técnico, né, na área técnica também, curso profissional técnico. Então, é oportunidade, tem muitas bolsas aí disponíveis nas universidades federais, tem nas faculdades particulares, bolsas que vocês vão poder acessar, né, ter direito a essa vaga se tiver feito as provas do Enem, tá? Desde as notas mais altas para as mais baixas, vocês conseguem fazer um curso superior. Curso também semipresencial, curso à distância. Não deixe de dar oportunidade para você continuar estudando, viu? Porque é fundamental aí para o seu futuro, sucesso, né, como profissional. Certo? Então, vamos ver quais são as atividades que o professor Hélio preparou para vocês? Vamos para a tela. Mão na massa, eu não vou ler, vocês vão somente responder sozinho, né, de forma individual, responda as questões e façam pequenos comentários retratando o porquê da sua resposta. Então, nós temos aqui questão 1, são 3 questões, vocês leiam essas respostas, né, e vão caminhar essas questões. Aqui a questão 2.
Então, e aí depois vocês vão fazer comentários do porquê que chegou a essa resposta, certo, estudante? Então, ó, o texto, isso aqui sobre a questão anterior, né? Vamos ver se tem mais uma. Tem mais uma questão. 3 questões no modelo do Enem, ó, 2017. Vamos ver o ano das outras. Vamos olhar, 2017 e 2000. Essa que ele não colocou o ano. Eu trouxe nas próximas aulas 6 e 7, que eu estou planejando, eu trouxe questões de 2023, tá? De filosofia. Vocês vão ver que não é difícil interpretar essas questões aí do Enem, tá? Então, se vocês estudarem certinho e rever aí os conceitos desses períodos históricos da filosofia, quais são os teóricos, a linha de pensamento desses teóricos, vocês terão condições de fazer uma boa prova, certo? Pesquise e escreva em seu caderno uma questão de estilo Enem, que contenha o objeto de conhecimento, ética e filosofia política, olha aí. É o tema que mais é abordado, 61%, tá? Então, vocês vão fazer essa aqui é a questão 4, né? A questão 4 é uma pesquisa, então. Muito bem, querido, essas são as referências. Espero que vocês tenham gostado desta aula aí, trazendo ideias aí sobre os temas, né? E também os filósofos mais abordados nas provas do Enem. Então, obrigado pela atenção e sucesso aí, bons estudos. Até lá.